tô sem grana, fui interditado ou recebi uma notificação do Ministério do Trabalho, da Economia, seja qual lá for o órgão fiscalizador, tá? Referente à NR12. O que eu faço? E agora? Eu tenho uma indústria que tem 60 máquinas e eu não tenho verba para fazer essas 60 ao mesmo tempo. Inclusive, o principal ponto às vezes nem é só o dinheiro, tá? É também a disponibilidade de máquina, que você vai ter que parar essa máquina em determinados momentos, que pode ficar 2, 3, 7 dias parado para fazer todos os processos de adequações, intertravamento, startup, teste, e até ela voltar a rodar como ela era antes. Então, se você tem esse problema ou quer entender como que você pode fazer isso lá no seu cliente, fica nesse vídeo. Eu sou a Débora Silva, já aproveita que você parou aqui e se inscreva nesse canal, tá? Ajuda a gente a chegar nos 500 inscritos, comenta aqui o que você tá achando dos conteúdos, tem bastante conteúdo de NR12 aqui para quem tá começando, para quem já atua. O intuito é a gente falar sobre NR12 na prática e tentar trazer um pouquinho da minha experiência que eu tenho no mercado, o que eu já passei com consultoria, tá? O que eu ainda passo, trazer aqui para vocês não passarem por isso ou tentarem contornar de uma situação de uma forma melhor, ok? A verdade é que a maioria das empresas não vão conseguir adequar todas essas máquinas ao mesmo tempo ou ali de uma vez só, tá? A ideia é que você tenha uma estratégia por trás, tendendo a entender qual que é a prioridade a partir do quê. Aí vamos lá, abrir um parênteses. Se foi interditado ou só notificado? Se você foi interditado, comece pelas máquinas interditadas para que você possa liberar elas para uso. Senão você pode comprometer a sua produção e aí o seu lucro, né, no final desse processo, ok? Começaria por essas. Se foi na interdição, terminou de desinterditar essas máquinas, pegaria essas máquinas semelhantes a esse processo. O que eu vou avaliar nessa semelhança? Frequência de exposição ao risco, potencial dano que essa máquina pode causar, que isso tá tudo que eu tô falando aqui tem englobado na categoria de segurança. Quanto maior essa categoria de segurança deve ser dessa máquina, então significa que ela causa um acidente, potencial dano ali considerável, ok? Resumindo, todas as máquinas que você tivesse, eu não conseguia adequar todas elas uma vez só, eliminaria de todas o risco grave e iminente. Isso indo por partes. Categoria 4 primeiro, 3 na sequência e 2, né, com menor prioridade, 2 e 1 com menor prioridade. Dificilmente você vai ter categoria 2 e 1 na tua fábrica, mas pode acontecer. Ah, mas eu não sei como fazer, mesmo assim, nessa classificação eu ainda não tenho grana para fazer toda essa adequação. Então começa, né, agora vamos voltar pro princípio. Não foi interditado, ok, então começa pela notificação. Dessa notificação, você vai ter que apresentar, principalmente de imediato, ali, ou nos próximos 60 dias, que é mais ou menos o prazo que eles vão dar, a apreciação de riscos. Então você vai lá, por quê? Porque primeiro você precisa entender o que você tem que adequar. Então esse é o documento que você vai apresentar inicialmente para eles. Mandou a apreciação de riscos, tenta negociar a partir dessa apreciação de risco com um cronograma, que é isso que eu tô falando, tá? O que você vai conseguir fazer primeiro? Por exemplo, essas máquinas de classificação 4, categoria 4, a gente vai começar executando aqui toda a parte de eliminação do risco grave iminente. Em paralelo a isso, você vai ter que apresentar que você não tem capacidade financeira para adequar todas elas ao mesmo tempo, tá? Porque assim, não é só falar que você não tem, você tem que comprovar. Fala, olha, eu tenho um cronograma aqui que por N motivos eu não vou conseguir adequar essa máquina em 60 a 120 dias. Primeiros motivos que acontecem e que é uma boa forma de explicar. Disponibilidade de fornecimento de peças, tá? Desde a pandemia e mesmo independente, a gente tem alguns recursos limitados que vão dentro de componentes eletrônicos e elétricos. Então, às vezes a compra de um CLP, ele tá levando lá 120 dias para entrega no fabricante, distribuidor. Uma cortina de luz no padrão que você precisa, às vezes não vai estar disponível de imediato. Então, até você reunir todos os componentes elétricos ali da lista para fazer a instalação da máquina, pode levar um tempo muito maior do que aquele previsto pelo cronograma, né, da exigência da notificação, beleza? Então esse já é um motivo. Como é que você vai provar isso? Fazendo orçamento. Já vai lá, corre atrás de fazer o projeto, faz os orçamentos, prioriza ali onde está o meu risco grave e iminente, o que eu posso fazer para comprar e começar as instalações, as adequações. Segundo, disponibilidade de máquina parada. Existem máquinas e máquinas. Tem máquinas onde você vai conseguir fazer a parada dela de imediato, né? Ou porque vai estar interditada, ou porque ela é um processo que não depende de outros estágios, e tem máquinas que você não consegue só simplesmente chegar lá e parar. Você tem que programar isso. Que casos são esses, tá? Não adianta você vir com historinha boba, não. Tem que explicar também. Por exemplo, eu conheço uma empresa que faz a fabricação de telhas. Tem um processo, uma parte desse processo, que ele precisa ficar 24 horas sem parar, rodando, porque senão ela vai empedrar.
tá? Os componentes utilizados no processo da fabricação, quando param com o material dentro, sabe esses caminhões de fazer concreto? Então uma máquina muito semelhante, dentro dessa máquina não pode parar resíduo, ela não pode parar cheia. Então você tem que programar essa parada, porque senão você vai perder o equipamento. Isso tudo é uma forma de você conseguir mais tempo no cronograma. Óbvio, apresentando a ausência de risco grave iminente. O que você vai fazer de imediato para evitar que a pessoa tenha contato com esse misturador que gira em torno do próprio eixo e que está exposto a acesso de vários trabalhadores? Assim, não adianta só vir e falar que é impossível, porque você já vai estar na mira da auditoria. Quem tem a maior hierarquia, o poder aí, se você não está apresentando argumentos, é a auditoria. Então, esses são os caminhos que eu faria hoje para apresentar para o meu cliente, ou eu, como cliente, né, apresentar ali para o órgão fiscalizador. Bom, agora a gente vai falar como fazer essa priorização de forma inteligente. Digamos que estamos no mesmo cenário da não interdição, tá? Tudo que eu tô falando aqui pra gente programar de forma inteligente é quando você não passou pela punição da interdição, porque se tiver interditado não tem muita forma inteligente de resolver, tem que fazer tudo para desinterditar. Primeira coisa então, fazendo a apreciação de riscos, tá? E se você quiser saber como fazer isso de forma mais rápida, tem 60 máquinas, 300 máquinas no seu parque fabril, acessa o link aqui na descrição desse vídeo, da plataforma NR12A, chama um consultor lá e aprende como fazer isso muito mais rápido. Fez a apreciação de risco, entendeu qual que é o risco, vai fazer uma matriz consolidada de risco, que é o que eu normalmente aplico nas consultorias. Por que essa matriz? Porque lá eu vou entender a gravidade das máquinas, qual parte das máquinas tem maior gravidade, maior potencial de dano. Começa por aqui. É isolando a linha inteira ou só a parte de uma linha ela é capaz de gerar um acidente com alto impacto? Então, se for só uma parte dela, vou começar por essa. A outra não quer dizer que não precisa ser adequada, precisa, mas pode ser que ela possa ser postergada nesse processo. Então, o histórico de acidente vai ajudar muito a você balizar esse cronograma. Por exemplo, posso apresentar essa máquina nunca teve acidente, mas ela é uma máquina que tem um potencial muito alto de dano. Por exemplo, se o cara se acidentar, ele vai perder um dedo ou o braço inteiro. Então, cai por terra o histórico do acidente. Nunca se acidentou, mas quando se acidentar vai ser uma coisa feia. Então já entra esses dois itens. O segundo, né, que se eu tenho já as apreciações de risco de todas as máquinas, eu pegaria, né, começando por essa que eu comentei, fazendo o quê? O projeto elétrico. Não adianta você começar a adequar a máquina sem projeto. Mas por quê, Débora? Porque sem o projeto elétrico você não vai conseguir comprovar depois para os órgãos fiscalizadores que você instalou tal dispositivo na outra máquina. Você só está falando e escreveu no laudo, precisa comprovar por meio de esquema elétrico, tá? E esse tem que ser feito por respectivas pessoas qualificadas nessa área, enfim, como eu já comentei. Então, é uma coisa amarra a outra. Fez a apreciação e instalou o dispositivo e depois quer validar, você vai ter dor de cabeça e vai perder dinheiro. Porque se sou eu, que chego lá na tua empresa para fazer uma consultoria, eu faço a apreciação de riscos, depois você fala, não quero mais fazer mais nenhum processo, pode deixar que eu vou fazer tudo internamente aqui e vou adequar. E aí você não fez projeto, mas instalou todos os dispositivos na sua máquina, eu não laudaria essa máquina sem saber se de fato você ligou ou não. Não é o papel ali do consultor ficar checando o cabo, vendo se está certo e fazer o desenho para você. Isso não, tá? Isso é papel de projeto. Então tem que ter projeto elétrico no mínimo. A outra coisa bem importante aqui também é o impacto operacional que vai ter, tá? Supondo, tem uma adequação que vai custar R$1 milhão, o faturamento anual da minha empresa é R$500 mil. Você entende que é uma forma também de você conseguir barganhar um pouco mais de tempo, negociar prazos, eliminar por partes o risco grave iminente para poder liberar a máquina ou ir fazendo aos poucos? É uma forma, não quer dizer que vai funcionar sempre assim, tá? Tudo vai depender sempre do quê? Do que já aconteceu. Se é acidente, se vocês são reincidentes em acidentes parecidos, se a máquina foi interditada, ok? Bom, gente, chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenha sido muito proveitoso para você. Se inscreva no canal, mais uma vez eu tô pedindo, tá ficando chato, mas vai ser assim até a gente bater a nossa meta aí, galera, ajuda aí. Também acessa o link aqui, chama um consultor lá se você quiser conhecer essa plataforma NR12A, que te ajuda a acelerar esse processo de apreciação de risco, que é o mais crucial dentro da adequação. E depois também você consegue fazer o laudo dentro dessa plataforma, fazer uma gestão de documentação. Você pode usar na tua empresa, ou de consultoria, ou ser consumidor final. Bom, gente, até o próximo vídeo.